O Léo Pinheiro vai conduzir este webinar de hoje com vocês. Léo, você está aqui? Oi, Léo. Oi. O microfone. É com você, Léo. Então, pessoal, aproveitem e eu vou deixar todas essas informações que eu falei, vou deixar nos comentários aqui, tá bom? Vai lá, Léo. Beleza. Bom, primeiro, pessoal, boa noite, né? Enquartelados, né? Um grande número de pessoas enquarteladas, então vou tentar deixar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, um pouco mais descontraído, então vou tentar erguer aqui o nível da conversa, beleza, galera? Para a gente botar um pouco mais de ânimo, né? Afinal de contas, né? Eu já estou há 24 dias trancado em casa, então a gente precisa de um pouco de energia e eu vou tentar fornecer isso hoje para vocês. A gente vai começar, vou compartilhar com vocês a minha tela, só um minutinho. Preciso de um joinha na hora que vocês estiverem vendo, por favor, aqui no chat. Todo mundo vendo? Ok, beleza, show de bola. Então, vamos lá. Bora lá. Então, Customer Discovery, a gente vai falar sobre personas, beleza? E antes da gente começar a falar sobre personas, eu vou rolar um videozinho, tá? Rapidinho, para a gente dar o tom da conversa hoje, beleza? Então, vou rodar o vídeo aqui para vocês escutarem. Vamos lá, bora lá. A quarta revolução está acontecendo agora. O foco não é mais no cliente, sim do cliente. Com o mundo mais conectado, o ecossistema dos negócios vive um novo momento, sustentado por modelos e tecnologias até então presentes apenas no imaginário de futurólogos e roteiristas de filmes de ficção. Fechar os olhos para essas transformações é o caminho certo para abrir espaço à concorrência. Será preciso, mais do que nunca, ser competitivo, arrojado, visionário, enfim, o importante agora é achar o seu caminho nessa jornada. Você está fazendo suas tarefas sempre do mesmo jeito? Então você será ultrapassado em poucos meses. Já parou para pensar que seus clientes estão escrevendo o mapa do sucesso através do acúmulo de dados? A turma do Vale do Silício está postando suas fichas no Big Data, na inteligência artificial e no blockchain. Essa jornada ainda está em seus primeiros passos, mas demonstra a preocupação em transformar o comportamento humano baseado em dados. Isso tudo vai ajudar a gerar produtos e serviços mais precisos. Novos modelos de negócios para novos consumidores. A geração que já está ocupando os lugares de liderança demanda uma nova forma de se relacionar. Eles querem uma linguagem mais direta, menos formal, simples. E não confunda simples com superficial. O que estes líderes querem para a sua vida pessoal, eles desejam no profissional. B2B? B2C? Não. Agora é B2Human. Hoje, o Love Mondays, LinkedIn e Indeed influenciam a tomada de decisão de um profissional que pretende se conectar com o propósito de uma empresa. Não existe mais espaço para dissonância. Tudo é muito mais fácil, ágil, e o nível de exigência sobe. Estamos conectados com tudo o que acontece nos 4 cantos do planeta. O momento não é mais de discurso, e sim de ação. Agora é vez do teste rápido, fale rápido, conserte mais rápido ainda. Onde nada se cria, tudo se combina. Afinal, para que fazer do zero se temos conhecimento acumulado? É o tempo do Employee Experience, conectado ao Customer Experience. Empresas buscam a inovação intensamente, pois só quem tem a capacidade de se reinventar a cada dia vai continuar a jogar este jogo. O ecossistema global de empresas com pessoas engajadas que formam uma rede de consumo sem precedentes. As empresas precisam de ambientes que sejam tendência ou que se conectam com seu propósito. Pense nisso. Reinventar-se para as novas realidades do trabalho é mais do que uma forma de atrair e reter os grandes talentos. É um jeito de construir marca de dentro para fora e de colocar entre 4 paredes tudo aquilo que faz uma empresa única, onde cabem todos os seus sonhos pelos anos que virão. Torne a experiência do cliente fácil, agradável e conveniente. As empresas de sucesso transformam seus clientes em embaixadores da sua marca. Recompense entregando valor além do acordado. Supere-se, vá além do trivial. Um esforço a mais volta em forma de reconhecimento e cria conexão emocional com seu cliente.
Este momento de transformação exige mais que um excelente projeto de arquitetura, mais que um inquestionável trabalho de implantação. Participamos de forma conjunta da transformação do mercado e entendemos as necessidades que as empresas estão passando, onde é necessário criar mais engajamento, promover inovação, trabalho coletivo, onde a tecnologia trabalha a favor do negócio. Vamos projetar o futuro, abertos para mudar, de hábito, de estilo, de forma, de ideia. Bom, beleza, pessoal? Então, o que a gente está passando com tudo isso, né? Vou pedir para todo mundo que tiver com a câmera e o áudio ligado, só permanecer desligado, tá? Para a conexão ficar legal. Cara, e tudo isso, né, é uma revolução cultural. A gente está passando por isso, né? O coronavírus, a Venture Hub, né, a gente vem comentando sobre isso com pessoas, né, e organizações há bastante tempo, mas agora a gente está vendo, né, um grande movimento que está mudando a nossa realidade. É o coronavírus que obrigou, né, a transformação digital, né? Então, assim, a adoção do home office não foi o CEO da empresa, mas foi o coronavírus que implantou em massa, em larga escala no mundo inteiro, né? Então, eu sou um otimista, eu gosto sempre de ver o lado positivo das coisas, eu acredito que muitas oportunidades estão se abrindo, e a gente precisa aprender a surfar nessa onda, né, nessa nova cultura que está vindo por aí. E no final, grandes ou pequenas empresas, não importa o tamanho delas, né? Então, está todo mundo no mesmo barco. Então, todas as grandes empresas, né, a Ford, que vende carros, né, ela também está com problemas, os mesmos problemas do cara da padaria, ou de um outro pequeno comércio. Então, assim, nós fomos todos postos no mesmo nível, né? E aí está posto o desafio para que a gente comece a criar novas coisas. E no final é tudo sobre pessoas, né? E a gente precisa lembrar disso, né? A gente tem um costume muito grave de ultrapassar isso, né? Começar a entender que isso vem de uma dor de alguém, mas logo a gente passa para o mundo das ideias e a gente começa a pensar numa grande solução para aquilo e a gente se apaixona por aquilo porque é uma delícia fantasiar coisas novas, né? A gente fica num loop infinito dentro dos nossos pensamentos e isso nos leva a esquecer, né, do ponto final, né, que são as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que a gente quer atender, né? Então, e essas pessoas, né, elas pensam, sentem, né, e reagem a estímulos de formas diferentes, né, e a gente precisa lembrar disso, né, que cada pessoa ela é única, né. Então, a apresentação que eu estou mostrando para vocês agora, ela vai ter uma reação diferente por pessoa, né, então ela vai se encaixar em diferentes cenários, né, seja uma pessoa que trabalha numa grande corporação e está buscando mais informação para intraempreender, né, para trabalhar, né, com mindset de empreendedor dentro da sua empresa, ou uma pessoa que está querendo empreender ou que tem um próprio negócio, um negócio convencional e quer criar algo novo e diferente, né? E no final, quando nós propomos a resolver problemas, né, o que a gente acaba fazendo? Né? A gente fala assim, não, beleza, já entendi e eu vou resolver desta forma, né? Então a gente começa que nem louco a criar coisas novas, né? Então a gente sai criando, a gente rapidamente, né, faz um brainstorm muito curtinho, já deduz alguma coisa, a gente já conclui algo, fala assim, agora eu já sei que precisa ser feito, eu vou resolver, né, e a gente começa logo a desenvolver isso, né, isso não pode acontecer, né, a gente tem que sempre lembrar que existem pessoas, e a partir do momento que a gente teve esse insight de, cara, eu vou resolver um problema, a gente tem que lembrar que a gente tem que voltar e encontrar essas pessoas e entenderem o que elas estão pensando, quais são as suas reais necessidades, né, o que elas estão vendo de valor, né, num produto ou num outro produto. E para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso, eu trago esse cara aqui, ó. O Steve Ballmer, né, o CEO da Nokia em 2016, né, ele soltou essa frase junto com uma risada numa entrevista, né? Não há nenhuma chance de o iPhone conquistar uma parcela significativa do mercado, né? Nenhuma chance, né? Cuidado com aquilo que você acha, né? Então, quando eu falei da gente sair construindo, a gente começa a achar coisas e sai fazendo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque naquele ano, né, o iPhone atingiu 11,5% do mercado e o Windows Phone, que era a proposta de smartphone naquela época, só 0,4%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas certezas absolutas, né? Aquilo que eu já sei o que é. Na verdade, a gente tem que exercitar, eu não sei nada e eu preciso aprender, né? O aprendizado. Então, o principal erro é esse, né? Nós não temos o costume de ouvir, né? Mas sim de julgar e deduzir. Então, isso acaba levando a gente a criar coisas que servem para pouquíssimas pessoas ou simplesmente para a gente.
né? Sem contar que a gente imaginou uma solução para resolver uma dor de alguém, só que a gente estava totalmente errado com isso, né? E ela não atendeu essas demais pessoas, na verdade, ela era muito boa só para a gente, né? Então, antes de sair resolvendo, né, a gente tem que pensar em entender a dor, né? A dor das pessoas que estão envolvidas no processo, né? E para que a gente possa entender essas dores, né, das pessoas que estão envolvidas no processo, né, não é uma fórmula mágica, né? Como que eu vou fazer? Já sei, estou aqui agora, estou entendendo a dor de todos vocês que estão trancados em casa há, sei lá, 20 dias, 20 e poucos dias. Né? A gente não consegue fazer isso, né? A gente não tem essa capacidade mágica de saber a todo momento onde todas as pessoas estão, o que elas estão sentindo. Então, a gente precisa de técnica e processo, né, para que a gente possa, de fato, entender a dor existente, né? E eu gosto de misturar várias técnicas, vários processos, né, existentes e criar novas coisas. Então, eu fiz uma misturinha aqui de algo que faz muito sentido para mim e eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito da estrutura do Lean, né, do Lean Startup, né, e vou navegar dentro da estrutura do Lean Startup para a gente construir a persona. Né? Por que o Lean? Né? O Lean Startup, né, ele traz muita velocidade. E eu acredito que a pequena ação, mais o tempo, né, o pequeno tempo, pouco tempo gasto, gera muito resultado quando você faz isso muito rápido, né, com muita velocidade. Então, pequenas ações, pouco tempo gasto, com resultado contínuo de várias vezes repetidos, vão gerando resultados relevantes, porque a gente vai criando com base no aprendizado. Beleza? Então, como que a gente vai dividir essa nossa jornada hoje, né? Vamos partir ali do insight, da motivação, né? Como que surge esse insight, essa motivação. Essa motivação, ela pode ser tanto dentro de uma empresa, quanto dentro de um negócio convencional, ou até mesmo uma pessoa que está com muita bagagem, muita experiência, muito know-how sobre algum segmento, né? E ele, de fato, ele se põe a resolver um problema daquele segmento. Né? Depois a gente vai passar pela fase de construção, que é uma pesquisa DESC, uma jornada, pensar sobre jornada do usuário, né, e a definição da hipótese. Depois a gente vai aprender como que a gente faz esses testes, né, falando de persona, de construção de persona, anatomia da entrevista e o framework da empatia, né, como que a gente coloca esses dados aí estruturados. A gente vai começar a medir, né, porque tudo é dados, né, no mundo que vivemos tudo é dados, inclusive construção de personas, principalmente isso. Que é uma coisa que normalmente a gente pula, né? A gente vai falando, eu vou estruturar as pessoas que eu preciso trabalhar. A gente acaba pulando isso, né? Então, a gente acaba passando isso. Né? Então, a gente passa e tira isso do nosso foco. Então, tabulação, a gente vai aprender sobre tabulação de dados, né? Diagramas de afinidades, framework de personas, né, a partir de dados, né, depois como que a gente constrói os nossos dados e a matriz de priorização. Eu escrevi um link aqui errado, depois eu conserto, pessoal, obrigado, viu? Então, o primeiro passo, né, o insight e a motivação, né? Então, o insight e a motivação, a gente começa daquele momento lá, né? Não suporto, né? Então, assim, você está com aquela dor, né, sofrendo aquela dor durante muito tempo, você fala, cara, não suporto mais, eu vou mudar isso, eu vou resolver isso de alguma forma. Isso acontece quando você está sofrendo essa dor, é um pequeno negócio, ou você sofrendo algum problema e quer criar uma nova coisa diferente, ou quando você aqui recebe esse não suporta a dor, mas a dor está vindo do seu chefe, né? O seu chefe que não suporta mais a dor, mas ele passa para você, e você com muita empatia não suporta junto com ele. Então, serve também, né? Então, não suporto a dor, aí você fala, vou resolver isso, né? Então, você se indigna com aquilo, você dá o primeiro passo, fala assim, eu vou me movimentar para resolver esse problema, né? E você começa a construir hipóteses, né? Fazer uma construção de hipótese de como que você poderia resolver isso, né? Então, essa construção, a gente vai desenvolver ela, né? Através de uma pesquisa, da jornada do usuário, né? E da definição de hipóteses. A gente vai construir nessas três partes, né, o nosso pilar da construção. Então, pesquisa desk, né, nada mais é do que a gente entrar no nosso computador, né, ele tem esse nome por causa do desktop, né, hoje a maior parte são notebooks, mas tem base por conta do desktop, né, entrar dentro da internet, né, buscar site, pesquisas, revistas, fontes relevantes, né, órgãos que regulamentam aquele segmento que a gente está querendo resolver,
pesquisar e ver o que o mundo já está falando sobre isso, né? Isso ajuda a gente a dar uma primeira, abrir um pouco a mente, né? De ver o que o mundo está achando disso. Agora que eu me indignei com algo, escolhi esse algo, estou motivado para resolver ele, mesmo que a motivação venha do meu chefe, estou motivado para resolver, então vou pesquisar um pouco o que o mundo está dizendo sobre isso, né? Então, é bom sempre prestar atenção aqui e buscar fontes relevantes. E essa pesquisa, ela segue uma sequência, né? Então, você coloca ali o assunto, né, que você quer pesquisar, fonte da pesquisa, você escolhe a internet, uma revista, um livro, né, você pega os itens que são relacionados, ou seja, os subtópicos ali que você vai observar dentro dessa pesquisa, você inicia essa pesquisa, né, e depois você marca essas referências, né. Isso tudo a gente coloca de forma organizada dentro de uma tabela, para que a gente possa ter o nosso primeiro grande banco de dados, né. E esse banco de dados, né, a gente coloca ali uma tabelinha bem simples, né, a data de quando você pesquisou ou a data da fonte, né, se você não encontrar a data da publicação da fonte, você coloca a data que você pesquisou, que você trombou com aquela informação, ou as duas datas também, quando você pesquisou e a data da fonte, né. O assunto que você está pesquisando, aqui eu coloquei o exemplo de reuniões, né, a fonte de pesquisa, internet, aqui eu usei internet, itens relacionados, né, produtividade técnica e impacto financeiro, a referência, o link do site que eu peguei, e o título da pesquisa foram 5 técnicas de Steve Jobs para fazer reuniões mais produtivas, né? E aqui eu coloquei um breve resumo sobre isso, né? Então, reuniões mais simples e eficazes, grupos menores, encontros presenciais e a proibição do famoso PowerPoint, né? Então, técnicas que o Steve Jobs colocou, né, como técnicas de produtividade dentro de reuniões, achei interessante, trouxe para cá. E aí você vai montando essa grande base de pesquisa, né, vários e vários dados, você vai construindo isso ao longo do tempo, né, e é bom você ter isso, né, porque você pode voltar e consultar isso na frente. E depois disso a gente passa para o nosso próximo passo, né, que é a jornada do usuário, né. Então, o que é, né? É a percepção, né, visual, né, em detalhes, né, de toda a jornada do usuário, antes, durante e depois, bem como que o usuário se sente durante essa jornada, né. Ela é focada, né, nas experiências dos usuários e no processo da organização, né, e não nos processos da organização. Então, a gente sai daquela questão de processo e pensa no que o usuário está vendo, né, qual que é a jornada dele, né, o que ele enxerga como mais rápido, né? O que ele está enxergando como uma jornada mais rápida ou mais lenta, fora da percepção daquele procedimento, aquele processo que foi desenhado e instalado. Então, a gente tem que fazer essa grande observação. E esse processo nada mais é do que, cara, escrever muito, pra caramba, né? Então, a gente constrói um grande mural, né, cheio de informação, né? Onde a gente tenta mapear o antes, o durante e o depois, hora a hora, né, minuto a minuto, dia a dia, daquele usuário, daquela pessoa que está por trás daquele problema, né, daquela dor, né, daquela situação que a gente quer resolver. Então, a gente tenta imaginar isso, ainda estamos no âmbito da imaginação, ainda estamos dentro do escritório imaginando. E isso aqui tem um framework de trabalho. Os frameworks de trabalhos que estão aqui, galera, tem facilmente jornada de clientes, colocar na internet, vem uma porrada de canvas ali para utilizar, então fiquem bem tranquilos quanto o material, tem disponível à vontade na internet. E aqui eu criei eu uso isso aqui, né, costumo usar nos treinamentos corporativos que a gente faz, em algumas mentorias, né, com startups, e eu gosto dessa organização, né, então você coloca ali as macroetapas, né, antes, durante e depois, né, em cima ali você coloca ali a sua primeira entendimento de quem é aquela pessoa, o assunto que você está querendo resolver, aí você coloca as macroetapas desses assuntos, né, divididos, aí você coloca as ações que essas pessoas realizam, né, ou querem realizar. E aí você começa, né, a entender, tentar imaginar, né, o que elas estão pensando, sentindo, e qual é a percepção de experiência que essas pessoas têm, né. Então você vai fazendo pilar a pilar ali, um macro, ações, personalidade, sentimentos, experiência, né, e vai fazendo isso de cima para baixo, coluna a coluna, né, para que você tenha ali, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, a percepção do seu usuário, né, daquela pessoa que está por trás daquele problema, né, para que você tenha essa visão mais humana, né, dessa dor, desse problema. Isso vai vir, né, depois para que a gente faça um refino muito mais rico, né, dentro das entrevistas, que a gente vai falar mais à frente, e também nos ajuda a guiar a nossa entrevista.
Beleza, depois que eu fiz isso, então, fiz uma pesquisa desk, imaginei como que é essa jornada desse usuário, né, como que ele trabalha, como que ele está sofrendo, né, o antes, durante e depois, né, o que eu estou entendendo com isso. Aí eu vou construir, definir uma hipótese, né, uma frase, né, para que ela me norteie. Então, vou lá e vou, definição da hipótese. Eu quero ajudar quem, né, aquela pessoa, aquele arquétipo, aquele grupo de pessoas, né, que eu quero trabalhar. Aqui vale, na primeira rodada, né, a gente ainda está no âmbito das ideias, não aferimos isso ainda no campo, né, no 1 a 1 com as pessoas. Então, aqui vale você pensar numa pessoa específica. Isso ajuda você a ter aquela imersão, né, um olhar mais pessoal, né, não tão frio. Então, vale botar o nome da pessoa que você acha que representa aquilo, né. O que ela precisa, né, o que elas estão precisando, a necessidade, e por que eu acredito, né, que é importante isso, por que eu acredito que isso é importante para ela, né, que essa dor está causando para ela, né. Então, beleza. Feito isso, né, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai, hora do corpo a corpo, né, a gente vai para o campo para poder testar isso, né, testar essa nossa hipótese que a gente construiu fechadinho no escritório. Esse é o primeiro passo, né, a gente tem que lembrar que dentro do nosso escritório, dentro do nosso mundo, né, a gente constrói coisas sensacionais que sempre funcionam, né, e a gente tem que sempre chocar, né, o mais rápido possível com os usuários, né, que estão, né, de frente com isso, né. Então, a gente tem que lembrar sempre disso, né, de colocar o mais rápido possível na mão das pessoas, né, para que elas possam testar e dar feedbacks, né, por isso que eu gosto desse método do Lean Startup, né. Então, com base nessa hipótese, né, vamos responder, né, o que essas pessoas, onde essas pessoas estão, a gente precisa entender onde elas estão, eu já tenho uma hipótese, agora onde eu encontro elas, se eu consigo encontrar elas num ambiente que está relacionado à dor, né, quando elas estão sentindo a dor, eu consigo estar nesse ambiente para poder observar, né, elas, antes de conversar com elas, fazer uma observação, né, isso é muito importante também, quando dá para fazer é sensacional, e se existe algum evento ou local onde essas pessoas estão concentradas, né, nesse momento de coronavírus não tem aglomeração, né, mas o evento, o local, né, onde você costuma encontrar essas pessoas, vou fazer uma entrevista sobre consumo, vou no shopping, lá eu consigo, no mesmo lugar, fazer várias entrevistas, né, eu vou falar sobre algum segmento específico, até um grande fórum que acontece uma vez por ano, né, uma tremenda oportunidade, né, são leads qualificados, são pessoas que estão relacionadas àquilo que você quer fazer, então é muito bom procurar esses locais, né, logo depois que a gente sair desse enquartelamento aqui. Então, hora de entrevistar, né, a gente quer entender os pensamentos, as emoções, as motivações das pessoas, tá, então a gente quer entender sobre as pessoas nas quais a gente está entrevistando. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que a gente não comece a colocar as coisas que a gente acha, né, e aí vem uma grande dificuldade do ser humano, né, que é se calar e escutar. A gente façam esse exercício, tentem conversar com uma pessoa por mais de 10 minutos sem emitir uma opinião no meio da fala dessa pessoa, deixa ela contar algo 10 minutos para você de forma contínua, sem você interferir com, nossa, é minha mãe também, entendeu? Quando você lembra e quer falar sobre, né? Então, a gente tem que aprender a escutar, né? E a entrevista é muito sobre escuta, né? E lembrar que a gente tem que estimular o diálogo, né? Então, se você estiver falando muito sozinho, significa que tem alguma coisa errada, ou que você não se conectou com essa pessoa, porque ela não tá passando informação para você, ou porque ela não está afim, então, rapidamente você sai, né? Se o diálogo não for estabelecido, você encerra, agradece com educação pela atenção da pessoa e parte para a próxima entrevista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia da entrevista, né, e os hackzinhos que eu gosto de usar, né. Então, tem essa estrutura legal aqui, bacana, conhecida por todos, né. Então, você se apresenta e faz a introdução, né, do motivo, né. Então, aquela primeira quebra de gelo, né. Aqui vale muito simpatia, né, um sorriso no rosto, uma feição agradável, né, tá cheirosinho, limpinho, né, bonitinho, né, com um rostinho agradável, para que você seja convidativo, para que aquela conversa se tornar agradável, né? Então, começar de uma forma positiva, né? Então, sempre começar com uma forma positiva, um tom de voz agradável, um tom de voz que não seja ofensor, né, que não esteja ali trancando a pessoa. Então, é legal, muitas pessoas falam, vamos começar falando de quem é você, quantos anos você tem,
Cara, eu acho horrível isso, eu não faço, tanto é que eu coloquei lá dados demográficos, pergunta no final, né? Não fica perguntando qual que é a idade dele, onde ele mora, qual que é o teu telefone, não faz isso no começo. Faz isso no final. Né? No começo é para você criar aquela primeira conexão e você tem que criar aquela conexão, uma conexão que seja agradável. A gente precisa construir isso. Né? E aí vem a construção do rapport, né? Que é a capacidade de espelhamento. Né? Então, assim, a forma que você consegue se conectar com a pessoa através de uma história. A gente está entrando numa entrevista, a gente quer que as pessoas entreguem coisas para a gente, né? Informação. Então, assim, ela não vai entregar, não espere dessa pessoa que ela entregue algo para você se você não entregar primeiro. Né? Então, a construção do rapport, ela começa com a entrega da sua história, né? Da sua conexão com aquilo que você está fazendo. E ela tem que ser forte. Quanto mais forte você falar sobre você, sobre a sua conexão, quanto melhor for a história que você vai contar sobre aquilo, né, que te conecta àquele propósito, e sobre os seus sentimentos sobre aquilo, mais rápido e mais fácil as pessoas vão contar histórias e expor os sentimentos também. Né? E aqui o grande hackzinho, né, que a gente tem é a direção. Né? Então, eu construí uma hipótese lá atrás. Né? Falei, bom, eu acho que elas precisam resolver isso. Então, sobre aquela ótica daquela hipótese que eu escrevi, eu vou construir o meu rapport, a minha história pessoal, né, aquilo que me conecta àquilo, aquilo que eu vi, aquilo que eu vivenciei sobre aquilo e aquilo que me moveu a falar, cara, me indignei, agora eu vou resolver esse negócio. Né? E os meus sentimentos sobre isso. Então, eu falo isso, não tentar se estender muito, né, porque o foco não é você, não é o entrevistador, né, é o entrevistado, então a gente tem que ser sucinto, né, e parar de falar um pouco da gente e escutar. Então, mas construam, entreguem com qualidade, né, com bastante sentimento, com bastante emoção, com bastante ênfase, né, nas histórias e nos sentimentos que você tem sobre aquilo. E logo depois você passa, né, para essa pessoa entrevistada, pergunta para ela, né, e você tem alguma história sobre esse caso, né, você já passou por isso, né, e aí você vem estimula as histórias, né, dessa pessoa. E o grande hack aqui é você perguntar sobre o local, pergunte sobre o que está em torno dela. Não pergunta especificamente sobre aquela história, o ponto focal da história, pergunta o ambiente, onde ela estava, se ela estava com alguém, se ela estava sozinha, se ela estava... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar para mim. Se ela estava sozinha, né, se ela estava de carro, se ela estava a pé, como que ela estava. É legal, porque quando você estimula as pessoas a olhar o entorno, né, a lembrar do entorno, a história, né, o ponto focal da história, ela vem mais forte. Né? Eu uso essa técnica quando eu quero lembrar de alguma coisa que eu não estou conseguindo. Eu começo a lembrar do ambiente, né, e aí, naturalmente, vem a memória, aquilo que eu estava querendo lembrar. E aí você, depois que ela estiver bem envolvida com as histórias, você começa a mergulhar em sentimentos, né? Mas o que você sentiu com isso? Como você se sentiu com isso, né? O que te incomodou mais nessa situação? O que te alegrou mais nessa situação? E aí você explora, né, esse sentimento dela e vai explorando, sem perguntas abertas, sempre assim, o que você, como foi, me conta mais, queria saber mais, nossa... você pode me falar mais sobre isso? Como que foi esse sentimento? Para que você mergulhe profundamente nos sentimentos dessa pessoa sobre essa história. E aqui está o grande ouro, né? Aqui está onde existe o grande insight, né? Existe aquilo que é de fato importante e relevante para ser consertado e reparado, né? Onde está o produto, o serviço, a grande solução, né, que a gente precisa trabalhar e desenvolver. Depois que ela estiver ali no estágio dos sentimentos, aí tomem cuidado, porque muitas vezes rola choro, rola um abraço, né, dependendo do que você no que você está mexendo, acontece, então também esteja preparado para acolher aquelas pessoas que queiram ser acolhidas, né, que muitas vezes acontece, tá, eu já presenciei, passei por isso, depois de começar, né, tocando em pontos sensíveis, as pessoas precisam de um abraço, né, então esteja também aberto a abraçar, por isso do cheirosinho, entendeu? Pode ser que você precise abraçar alguém, então é legal você estar cheirosinho e limpinho, porque pode ser que você precise trazer essa experiência positiva. E aí, né, as questões de resumo, né, então você vai fechando a entrevista, depois de atingir esse ponto máximo dos sentimentos,
né, de como perguntando um pouco, eu gosto de explorar aqui, depois que atingimos ali o ápice do sentimento, perguntar como que as pessoas estão resolvendo isso, né, como que ela está resolvendo isso hoje, né, como que você encontra a solução para isso hoje, e quais são os canais que elas utilizam, né, então perguntar um pouco sobre canal aqui, que faz é muito relevante nos dias de hoje, né, a gente está bombardeado por uma série de soluções, então perguntar ali no finalzinho da entrevista o canal que ela costuma usar, se ela se capacita pela internet, agora está todo mundo se capacitando pela internet, então essa pergunta antigamente era super importante, agora, né, é meio que mais do mesmo, né, todo mundo tá se capacitando, né, de forma online, digital, e aí você fecha essa entrevista, né, falando sobre contato, né, e dados demográficos. Aí você pergunta se essa pessoa pode dar um call to action, né, se ela pode te passar um contato, né, o contato dela, né, você pode passar o e-mail, começa pedindo e-mail, se puder me passar o seu e-mail, cara, seria sensacional. Se não, só o e-mail ou o celular e e-mail, cara, sensacional demais, você se conectou demais com a pessoa, e aí você fecha a entrevista, quantos anos você tem? Você me contar a idade, né, que faixa de idade e tal, passa todas essas informações para você e você tabula. O outro hackzinho legal aqui entrevista é legal sempre ir de 2 pessoas, né, para que uma anote e a outra pessoa esteja conectada com essa pessoa 100%. Então, quem está entrevistando tem que ficar olho no olho, sabe, olhar na bolinha do olho, você não pode desviar o olhar. Então, assim, a pessoa que vai entrevistar, ela precisa ter essa habilidade de se conectar pelo olhar, porque é aí que você consegue, de fato, construir o rapport e estimular os sentimentos, tá? Então, a pessoa tem que ficar conectada olho com olho e tem que ter uma outra pessoa anotando as informações, as percepções. Né? E é muito importante ter essa segunda pessoa, porque o corpo fala mais do que a boca. Então, ela vai estar percebendo como a pessoa reagiu, né? Teve um insight ali, uma situação, uma fala, e ela reagiu desse jeito. Então, essa pessoa vai estar muito focada nas reações corporais, né, que essa pessoa está estimulando, né? Para que você possa ter todos esses dados para trabalhar. Beleza. E aí, depois disso, você volta, né, para o escritório, e aí você tem um monte de insight, né, de highlights, você está cheio de ideia na cabeça, ouviu histórias sensacionais, né? Então, você vai começar a anotar, né, o que te mais chamou a atenção, né, fazer um grande volume de informações, né, possíveis, esses insights, e colocar de forma sucinta, né, que caiba um em cada post-it, ou um em cada linha de um documento Word, ou de um Excel, para que você possa ler isso rapidamente, né? E aí a gente começa a construir o mapa da empatia, né? É a ferramenta para sintetizar todo esse pacote de informação que você capturou, né, dentro dessa entrevista. E essa ferramenta é um Canvas mais do que batido e conhecido, né? E ela tem que ser preenchida pessoa a pessoa, tá? Então, essa aqui é uma entrevista e um Canvas desse. Uma entrevista e um Canvas desse. Então, você vai preencher todas as informações, né, que você capturou, né, nessa entrevista, pessoa a pessoa. Então, essa pessoa vai ter um nome, o nome dela, se ela der o nome para você, ou se não, você dá um nome fictício para ela, para te ajudar depois a tabular. Então, assim, você vai preencher um por entrevista. Então, você tem que colocar a demografia dessa pessoa, né, homem, mulher, se tem grau de escolaridade, se isso importa. Aqui, a demografia, é legal ver o que de fato importa para você, tá? Então, ficar perguntando aquelas coisas do IBGE, você consegue ver, né, os relatórios do IBGE. Então, pergunta o que de fato, né, o que de fato é importante para você. Pode ser que se o cara joga basquete é algo importante para você e você precisa colocar isso. Né, jogadores de basquete. Né, então, coloque informações importantes para você na demografia. E aí você vai colocar tudo que você escutou, tudo que você percebeu que ela estava sentindo e pensando naquele momento da entrevista, naquele momento das histórias, do sentimento, né, como que é a visão dessa pessoa sobre aquele tema, como que ela enxerga, né, qual que é a ótica dela sobre aquele determinado assunto, o que ela diz e faz, né, então, assim, como que ela está resolvendo, por isso que a gente perguntou como você está resolvendo isso, né, o que ela está falando, está fazendo. Pode ser que aí é importante da expressão corporal, porque pode ser que ela fala que faz algo, mas o corpo está dando indícios que não, né? Aí, mapear, né, os ganhos, né, que ela espera alcançar e qual que é a dor, né? O que está, de fato, doendo nela ali, né? O que apareceu dentro da sua entrevista. Aí você monta um desse por pessoa. Beleza. E aí vem aquele monte de informação. Aqui eu não falei, mas o número mágico de entrevistas é 100. Então, tenham sempre em mente 100 entrevistas. Então, é conversar com 100 pessoas. Então, sempre tenham isso em mente. Conversar com 1, 2, 3 pessoas,
Gente, dá para fazer? Dá, mas não vale, entendeu? Porque se você fizer mal feito esse começo, né, tirar insights aí para você desenvolver coisas, né, gastar dinheiro com coisas que você vai desenvolver lá na frente, se você fizer mal feito, isso vai custar dinheiro e vai custar o seu tempo. Então é melhor gastar tempo no começo, onde quando a gente não está gastando dinheiro, né, estamos gastando só energia, né, e tempo, para construir, né, e ter insights relevantes, para depois não gastar esse dinheiro de forma desnecessária. Então, vamos tabular esses dados, né, porque tudo é sobre dados, né, então a gente precisa ter isso em mente, a gente vai ter que botar isso de forma estruturada para que a gente possa tirar e aproveitar os insights que estão lá dentro. A gente vai criar uma tabulação e uma matriz de afinidade. Né, então a tabulação é o que está no Canvas, né, então vocês vão só copiar e colar aqui, tá? Vamos botar aqui a data, né, que foi feita a entrevista, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Vocês vão colocar todos os dados organizados aqui, né? Então eles vão estar todos juntos e unidos aqui. E aí a gente vai começar a fazer um diagrama de afinidade, né? O que é? A gente vai criar agrupamentos, né? Então, com base nas informações que estão aqui, a gente vai ler essas informações, né, da forma que foi dita para a gente, pessoa a pessoa, e a gente vai entender que a forma que um fala e o outro fala é diferente, mas no final das contas estão dizendo a mesma coisa, então a gente pode criar ali um macrotópico, né, o que engloba, né, aquele número grande de pessoas, né. Então a gente vai fazer isso e reescrever o diagrama de afinidade, né, focado, né, no que ela sente, pensa, vê, diz e faz, escuta, a dor e os ganhos, né. Então a gente vai reescrever isso tudo pelo relatório de afinidade. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter condições de criar agrupamentos, né? Então a gente vai começar a ver comportamentos repetidos. Depois que a gente faz essa limpa, né, na forma de falar, entender e escrever, coloca o entendimento, né, o cerne, né, o que ela quis dizer de fato, de uma forma sucinta, a gente consegue agrupar várias pessoas, né? E aí, depois dessa tabulação de dados, né, você consegue olhar, tem um olhar grande, né, um olhar grande e relevante, né, com essa tabela completa. E aqui é legal vocês conectarem, né, essa tabela 1, então tem a tabela de dados brutos, né, que é o que saiu lá das entrevistas. Aí você tem a tabela 2 que se conecta com a tabela 1, então sempre manter essas conexões entre tabelas. É legal construir abas, né, na planilha de Excel, né, você vai construindo abas, né, a aba 1 que se conecta e coloca a referência da outra aba. Aí quem manja um pouco mais de Excel dá para fazer várias fórmulas legais, né, de procura e busca automática, mas quem não, cara, coloca só a linha que já vai servir, né, coloca uma coluninha adicional ali, linha da onde estava essa persona, né, quantas personas tinham naquela linha. Para você ter uma referência, se você precisar dar um drill down de novo, né, ir até o começo, você conseguir buscar essa informação. E aí a gente entra, né, na hora de fazer a grande sintetização, né, a gente vai fazer, agora a gente já passou pela etapa de construir, a gente testou, foi para o campo, né, fizemos lá testes, né, daquela hipótese que a gente tinha, buscamos, trouxemos informação e aprendizado, criamos ali dados estruturados, né, nesse momento a gente não estava medindo dados, a gente estava criando base de dados, né, que ainda não estavam estruturadas, né, e já medindo alguns insights, né, comparando o insight inicial com o insight final, né, nossa, eu pensava isso lá no começo, e apareceu isso, então a gente começa a ter informação, né, de relevante, né, que tira a gente daquela linha de raciocínio que a gente tinha, e agora a gente precisa construir uma persona, né, que é a síntese de tudo isso. E aí, o que é a persona? É um arquétipo, né, então é aquele grupo, né, aqueles agrupamentos que a gente foi lá trocando as frases para aquele macrotópico, né, que representasse o todo, né, agora ele consegue receber um nome, a gente consegue dizer a faixa de idade, né, de quantos anos ele tem, né, se ele tem de 30 a 40, se é homem ou mulher, se ele estuda ou não estuda, se mora em São Paulo, se mora em Indaiatuba, onde ele mora, então a gente consegue fazer esses agrupamentos, né, e aí é hora de botar isso dentro também de uma estrutura, né, porque não adianta, tudo tem processo, e com o processo fica mais organizado e a gente consegue tirar os insights, né, então, canvas de persona, também não vou me estender muito sobre isso, tem diversos canvas de persona espalhados na internet, né, então a gente consegue usar isso, então aqui é transcrever tudo aquilo que foi tabulado por vocês, né, nessa estrutura que está aqui, agora olhando os objetivos, os desafios, né, as objeções, as motivações, as citações, né, o que saiu ali de citação, né, no meio da conversa, às vezes o grande insight, né, a grande sacada está numa frase que aquela pessoa que você estava entrevistando solta. Então, citações importantes que apareceram, né,
que resumem, né, aquela persona. E é legal você, quando estiver construindo uma persona, né, um arquétipo, você pensar numa frase que ela falaria, né, ou pegar dentro de várias entrevistas uma frase que alguém falou que representa aquele todo. Essa frase ajuda muito, né, quando a gente está pensando, né, em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de proposta de valor depois, tá? Essa frase é o grande pulo do gato, tá? A citação. Depois a gente coloca ali uma lista de palavras-chave que são importantes e resumem, né, tudo que aquela persona está sentindo, vendo, qual que é o resumo daquela dor em palavras-chave, né, que isso nos ajuda depois a criar, né, coisas relevantes, né, propostas de valor alinhada àquela dor. E depois disso tudo, né, é hora de aprender, né, a gente faz de novo, né, uma parada, né, para aprendizado, né, a gente pensar ali nos highlights, nos insights que foram dados, né, ao longo de toda aquela conversa, né, então a gente anota de novo, faz todas essas anotações em post-its dentro do Excel. Depois disso, né, e aqui é importante que a gente tire bastante, né, então quantidade importa bastante, então criar muito conteúdo, né, muitos insights, tirar tudo da cabeça mesmo e colocar isso num post-it ou no Excel. Depois a gente vai organizar novamente, né, esses dados, né, fazer novamente essa organização, esse agrupamento, né, então a gente agrupa os dados, né, usando de novo o diagrama de afinidade, né, e aí a gente começa a relacioná-los, né, entre si, né, e colocamos todas essas informações em uma tabela novamente. Né, então, a gente criou 3 tabelas, né, nessa jornada toda, e essas 3 tabelas, elas se relacionam, né, então aqui está no final o aprendizado de tudo, e ele tem que estar conectado às primeiras entrevistas, às primeiras propostas que a gente desenhou lá no começo da jornada. E aí, com esses grandes macro blocos, né, desses insights grandiosos aí que vocês tiraram, com base nas informações, a gente usa a famosa matriz de prioridade, né, para entender ali qual que é o grande foco, né, aqui, né, o ganho rápido, né, muito mais focado naquilo que você quer, na dor mais relevante, né? Qual que é o ganho rápido aqui? A dor mais relevante. Então, aqui é uma matriz de esforço-impacto tradicional, né? Mas você olhar ela de um fato de qual é a dor mais relevante, né? Por quê? Se a dor é relevante o suficiente, se ela dói de verdade, a pessoa que está adquirindo um novo produto ou serviço, a pessoa que está recebendo uma nova ferramenta dentro do seu ambiente de trabalho, né, da sua empresa que ela trabalha, ela vai adotar isso com muita velocidade, porque dói muito, entendeu? É muito dolorido o que ela está passando hoje. Aquela dor é muito, muito relevante. Então, o que você entregar, se você entregar algo feio, todo capenga, mas que estiver entregando o valor e resolvendo o problema, essa pessoa aceita, te abraça, te beija, te agradece muito. Então, a gente prioriza aqui aquela dor mais relevante, né? Então, aquele insight que está representado pela dor mais relevante, e essa priorização, ela tem uma revisita a toda a nossa tabela de dados que a gente construiu. E depois a gente faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta rodada sobre tudo isso, tá? Sempre lembrando que, com base em dados, né? Então, a gente saiu de uma rodada inicial, onde a gente construiu muito com base no nosso entendimento. Depois do primeiro ciclo, a gente tem agora informação relevante para que a gente possa construir novos ciclos agora nos retirando da equação e usando todos os dados que são percepções coletadas com pessoas, né? O mínimo é 2, né, porque você criou uma jornada, né, na sua cabeça, né, fez lá aquela construção, né, pesquisa BESC, jornada do usuário, definição de hipótese com base naquilo que você pesquisou dentro do escritório. Você precisa minimamente fazer uma depois de que você fez todo esse levantamento de informação, para checar, né? E aí você vai medir, né, o que você estava certo, o que você estava errado, o que você precisa mudar, o que você aprendeu com isso, para que você faça novamente e novamente. O grande segredo aqui é, o maior número de vezes que você rodar esse ciclo, mais alinhado você vai estar com a dor, mais alinhado você vai estar com a proposta de valor, a pessoa que vai aderir, vai receber aquela solução, seja ela dentro de uma grande empresa, seja ela num comércio, num negócio existente, ou criando um novo negócio, um novo modelo de negócio, ela vai adotar isso de forma muito mais rápida. Porque no final, né, é tudo sobre pessoas, a gente tem que lembrar isso, e pessoas são sempre maior do que ideias, né? A gente tem que lembrar disso também. As pessoas são maiores do que as nossas ideias. E que a gente tem que lembrar que o segredo, né, para que a gente crie coisas de fato relevantes, que resolvam problemas da humanidade, né, do mundo, né, no qual a gente está inserido, né, que a gente tem que falhar sem medo. Né? Então,
principal bloqueio que a gente tem é vergonha. Então, a gente tem que ter vergonha de não errar. A gente tem que ter vergonha de achar que não erra. Né? A gente tem que ter vergonha disso. Né? Então, a gente tem que perder o medo, né, do erro, né? Essa coisa que foi botada na nossa cabeça, e muito do brasileiro, né? A gente tem uma aflição ao erro, né? Nossa, eu errei. Nossa, que medo, né? Não posso contar para ninguém, né? Então, a gente tem que perder isso o mais rápido possível, né? E não parem de aprender, né? Continuem aprendendo, porque só assim a gente vai conseguir resolver problemas relevantes da nossa humanidade, né? A gente está com um baita de um problemão aí, hoje, para resolver, que é o Covid-19, né? E, no final, é tudo sobre pessoas. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado pela presença e pela paciência. Como a gente atrasou um pouquinho para começar, eu estourei um pouquinho o tempo, dei um minutinho de estouro aí, perdão pelo tempo, tá? Mas agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado, e eu queria bater uma foto, né? Acho que a gente precisava bater uma foto. Mar, o que você acha? Vamos sim. Pessoal, vou pedir para quem quiser, né, e puder, para agora ligar a câmera, então, e a gente vai tirar um print da tela, pode ser? Aí, legal. Olá. Todo mundo com cara de sono. Quem tá de pijama não tem problema, pode deixar só o rosto. Gente, como que vê todo mundo da tela? Eu não consigo ver todo mundo. Então, só dá para fazer isso colocando ali o botãozinho de pessoas ali, e aparece quem está com a câmera compartilhada, né, nos nomes ali, né? A gente consegue ver o volume de pessoas que estão no chat, como se estivesse clicando em pessoas ali. Não é igual o do Zoom, né? O Zoom dá para ver aquela telona grande. Mas, cara, queria agradecer. Muito bom compartilhar. Muito sensacional. Bom demais. Obrigado a todo mundo aí. Se tiverem alguma dúvida e quiserem conversar, eu vou ficar mais aqui um tempo. Se não, entre em contato com os e-mails que a Maísa deixou para vocês, tá? Tá no chat, né? Ó, acabei de mandar todas as informações de novo no chat, a última mensagem. E aí, mandem perguntas, dúvidas, respostas, vamos bater um papo, né? A gente está online, 100% online, trabalhando pra caramba. Entrem no Slack, né? A gente está no Slack também. É um ótimo canal para conversar com a gente acaba atendendo mais rápido, né? Então, fiquem à vontade aí. Beleza? Obrigado, gente. Pessoal, obrigada. Espero que todos tenham gostado. A gente se vê de novo, então, na continuação dessa série na segunda-feira que vem. E para quem quiser participar da outra série que a gente está fazendo, quarta-feira, o link está aí no chat. Tchau, tchau.